gente, tudo bom com vocês, gente? Mais um vídeo do nosso Ana Show todo dia. Gente, eu sempre me confundo nessa parte porque eu nunca sei qual é o vídeo, qual é o nome da semana. Mas é uma semana de vídeo todos os dias aqui no canal pra você. E, gente, eu recebi essa base agora no finalzinho de abril. Na verdade, hoje eu estou gravando no dia 25 de abril. Eu recebi essa base ontem, no dia 24 de abril, e já vim testar e mostrar pra vocês. Vai ser um pouquinho diferente dos vídeos de resenha que eu sempre faço aqui no canal. Por quê? Porque eu vou trazer minhas primeiras impressões. Essa daqui eu não testei antes, eu não vinha testando pra trazer uma opinião concreta pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer também, de novo, uma resenha, um update da resenha, caso minha opinião mude daqui pra lá, tá bom, gente? Então fiquem tranquilas. Essa aqui é a nova base Pausa para Feminices da Tracta. Da Bruna Tavares, tá, gente? É lançamento, foi lançamento agora do mês de abril. A embalagem, gente, é nessa bisnaguinha, que é de plástico. Amo, acho super econômico, a gente consegue usar o produto até o final. Ela não tem bico dosador, mas ela vem assim retinha. Dá pra gente dosar bem de toda forma, tá? A base que vem aqui. Outro ponto é a textura dela, tá? Ela tem uma textura cremosa, ela não vai escorrer nem nada, muito boa. Eu vou espalhar aqui pra vocês verem. Vocês veem que uma gotinha de nada super espalha, super dá e super cobre bem, gente. Isso aqui tá com uma cobertura muito, muito boa. Ela tem uma textura cremosa, o que facilita a espalhabilidade. Ela não é aquela base que seca super rápido. Muito embora ela seja uma base mate, eu percebo que ela traz um certo glow, vocês vão ver na hora da aplicação. A sensação na pele, gente, é de que eu tô maquiada, mas não é uma sensação de que me incomoda. Eu já senti bases mais levinhas, mas também, né, gente, ela tem alta cobertura, então não poderia ser aquela base que a gente não vai sentir que tá com base. Na minha opinião, pelo menos até agora. Tá quente, tá um pouquinho calor. Eu tô transpirando um pouco, então vamos ver como é que ela vai resistir aí a essa transpiração, né? Muito embora eu sinta que eu esteja maquiada, daqui a um tempinho eu vou esquecer, porque eu sou dessas que eu esqueço, coço o olho e borro tudo. Sobre o cheiro, não é uma base, é cheirinho da Tracta, gente. É um cheiro suave que não incomoda. Quando eu passei no rosto não me incomodou, não ardeu os olhos, eu não senti nenhum ardor, nada me incomodando, então foi super tranquilo pra aplicar essa base. Agora vamos ao custo-benefício desse produto, gente. R$ 35,90, se não me engano. Deixa eu só confirmar, vou ver a notinha. Isso mesmo, gente, acabei de ver aqui na notinha que ela custou R$ 35,90. Eu achei um preço muito bom pra qualidade que eu tô sentindo até agora dessa base, gente, sério. Bom, gente, agora vamos pra aplicação dessa base pra vocês verem como é que ela vai se comportar. A gente vai ver cobertura e tudo mais, e eu falo um pouquinho mais com vocês no final do vídeo. Bom, gente, tô aqui de carinha lavada, cabelinho preso, tá? E esse lado do rosto eu já passei hidratante facial e vou passar um primer. Esse aqui é o Instamate da Kenis Berenice. E esse outro lado aqui eu vou deixar sem nada, tá? Então tá aqui a base. Minha cor é a número 5. Eu vou aplicar, gente, com a melhor forma aqui, na minha opinião, né? Que é com a esponjinha, tá? Tô pegando essa quantidade aqui primeiro, tá? Se precisar de mais eu coloco. E vamos lá! Ai, meu Deus, tô ansiosa, super ansiosa. Gente, base aplicada na metade do rosto com uma camada apenas. Eu vou dar um zoom pra vocês verem mais de pertinho. Gente, eu tô boba com a cobertura dessa base. Eu fiz uma camada, né, como vocês viram, apliquei uma camada e olha como ela sumiu com as minhas olheiras. Eu nunca vou dispensar o corretivo, tá, gente? Mas pra quem não tem essa profundidade de olheira que eu tenho, pode dispensar tranquilamente, mas eu jamais dispensaria, imagina. Ela disfarçou muito bem minhas sardas, na verdade só as manchinhas mais fortes que eu tenho, as duas pintinhas mais escuras que eu tenho no rosto aqui das minhas sardas é que estão aparecendo aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver daí da câmera. O vermelhão aqui ficou um pouquinho só. Talvez se eu colocasse, aplicar um pouquinho só a mais, ele cubra. Mas as manchinhas aqui do meu buço também cobriu legal. As manchinhas aqui do queixo que eu tenho, mais escuras, também cobriu. Gente, ela cobre muito bem. Ela tá secando aqui ainda. Eu vou aplicar do outro lado agora. Eu vou aplicar usando o pincel Kabuki, tá? Que é um instrumento que confere uma cobertura um pouco mais alta do que a esponja. Depois eu venho com a esponja e faço o acabamento final, tá? Porque eu sempre prefiro o aspecto com a esponja, tá? Base aplicada em todo o rosto, gente. Não se assustem, a princípio tá parecendo mais branco, mas é porque o zoom da minha câmera altera a cor do tom, o tom da minha pele, tá? Altera a cor da imagem, então desculpa aí. Mas eu quero mostrar assim de pertinho pra vocês verem que realmente, gente, o pincel ele dá uma diferença, mas não ficou aquela diferença
tão grande de tipo, ó, como é muito maior a cobertura. Pelo menos eu não acho. Sem o zoom agora, gente, vocês conseguem ver melhor a tonalidade. Dei uma espalhadinha aqui, gente, porque ela deu uma acumuladinha aqui na minha pálpebra. Mas aí nada que não possa ser resolvido. Mas ela não tá acumulando mais em lugar nenhum. Eu tô achando muito boa a cobertura. A cor ficou ótima. Eu tava com muito medo. Quem viu, quem acompanhou meus snaps viu que eu fiquei com medo dela oxidar. Mas vamos ver se ela ainda vai oxidar daqui pro fim do dia. Pro fim do dia não, né? Daqui a pouco. Eu já apliquei desse lado primeiro do que desse, gente. Eu vou fazer o teste da transferência sem fazer o acabamento pra gente ver se ela transfere, se ela não transfere, o quanto que ela transfere, tá bom? Eu vou pegar aqui um papelzinho e vou fazer o teste da transferência nesse lado primeiro. Importante lembrar que esse lado é o lado que a pele foi preparada, tá? E ó, ela transferiu um pouquinho, vocês conseguem ver aqui. Mas é bem pouco, gente. Eu acho que toda base tem um nível de transferência. Por mais que diga que seja prova d'água e que não transfira, eu acho, minha opinião, eu acho que toda base transfere, gente, nem que seja um pouco. E eu vou colocar agora aqui o outro lado do papel, nesse lado do rosto, que é o lado que está sem preparação de pele, tá? Que tá só com a base. E que eu apliquei um pouco depois. Também transferiu, tá, gente? Nada exagerado. Talvez transferiu um pouco mais, mas aí pode ser ou porque tá sem primer, ou porque eu apliquei depois e ainda tá secando, né? Vai saber. A sensação no rosto é que você tá maquiada, tá? Eu consigo sentir, não é aquela base 100% sequinha que eu digo, nossa, nem tô com nada no rosto, não tô sentindo ela no rosto. Não, eu sinto, tá? Apesar dela ser mate, eu sinto e ela não deixa aquela coisa super opaca, né? Vocês conseguem ver um glow. Isso é bom, eu acho bom, tá? Ela não é uma base, pelo menos na minha opinião e na minha pele, ela não está ainda uma base super opaca, mas com o pó vai ficar, tá? Então vamos lá que eu vou concluir essa maquiagem, daqui a pouquinho eu volto pra falar as considerações pra vocês e a gente vai ler um pouquinho junto e dizer o que essa base promete pra saber se ela está cumprindo. A gente voltei com a pele pronta, com a maquiagem toda concluída. Agora são 7h25 da manhã. Então ela diz que a base Pausa para Feminices possui uma alta cobertura com acabamento mate. Sim, eu achei que ela tem uma alta cobertura. E eu diria que é um acabamento mate, mas com um certo glow, não fica aquela coisa opaca. Porque eu tenho bases aqui que deixam a pele extremamente seca, tipo, não seca de repuxando, mas seca de opaca, sabe? Sem brilho nenhum, eu quis dizer. A textura cremosa permite que a aplicação seja fácil e agradável para o rosto. E apesar de cobertura ser poderosa, o efeito final é de uma pele com viço natural. De fato, eu notei que ela tem esse viço natural, ela não deixa aquele aspecto pesado. É isso, gente, ela promete um acabamento mate com viço natural. Bom, gente, então agora vamos embora pro meu dia, porque eu vou trabalhar e no decorrer do dia eu vou trazendo o update pra vocês, tá bom? Então vamos embora, porque eu não posso me atrasar. 10h41 da manhã e eu começo a ver os sinaizinhos de oleosidade, ó, aqui. E tipo, acho que aqui no cantinho do nariz eu vou fazer um testezinho de transferência e oleosidade pra vocês verem. Olha isso, ó. Transfere um pouquinho por conta da oleosidade, né? Agora eu vou voltar porque eu tô aqui no trabalho. E mais tarde eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês, tá? E vim fazer mais um update pra vocês. Já são 1h20 agora. E tava bem oleosa a minha pele. Eu tô transpirando bastante ainda. Eu dei uma caminhadinha de uns 5 minutinhos mais ou menos até aqui em casa e comecei a transpirar. E, gente, os sinais de oleosidade aqui eles continuam. Ó, eu vou passar aqui novamente. E ó, ele continua transferindo, gente. Ele deu um certo acúmulozinho aqui no cantinho do nariz. E assim, mas no geral, gente, eu ainda tô maquiada. E só tem isso, ou seja, ela segurou a oleosidade na minha pele por aproximadamente 3 horinhas. Depois disso, a gente vai enxugando, mas ela vai continuar expelindo a oleosidade. Menos do que no primeiro momento, mas continua. Por exemplo, nessa região aqui não tá oleoso, mas aqui, principalmente na zona T, tá bem oleoso e continua transferindo. Gente, eu cheguei em casa agora do trabalho, tá um super calor. São 8h04. E eu vou tirar a maquiagem agora pra vocês verem. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas considerações acerca dessa base e pelas minhas primeiras impressões sobre essa base, tá? Gente, eu preciso dizer a vocês que eu amei a cobertura dessa base, mas eu preciso também confessar que eu fiquei um pouco decepcionada com o nível de transferência dessa base. E aí vocês podem ver que já saiu nessa região, não saiu tipo totalmente como com outras bases que eu já tive, que saía muito, mas sai. Tá? Sai e também eu escovei os dentes, né, gente? Então tem que dar um certo desconto. Ela não diz que é a prova d'água,
na embalagem, mas eu acredito que ela seja um pouco mais resistente do que as outras, porque, por exemplo, nessa região aqui onde eu transpirei também um pouco, ela não saiu, pelo menos eu tô percebendo que ela tá aqui ainda. Mas bem, gente, então eu fiquei aí por volta de umas 12 horas, mais ou menos, um pouco mais, com essa base no rosto. Então eu acho que ela durou legal, gente. E eu vou pegar mais um papelzinho aqui, vou passar novamente com vocês, pra vocês verem a transferência. Agora ela já tá transferindo um pouco menos. Eu acho que a maior parte da transferência dela foi durante o dia, onde eu produzi maior parte da oleosidade. Porém, ainda transferiu. Não sei se vocês conseguem ver, acho que sim, né? Mas, gente, eu confesso que ainda assim eu amei essa base. Sim, eu compraria de novo essa base. Eu acho que ela se adaptou super bem ao tom da minha pele. Ela tem uma cobertura alta, sem ser aquela coisa reboco carregada. Eu também achei isso o máximo. No geral, eu gostei dessa base. Tô aqui com o lencinho removedor e vou começar a remover aqui desse lado, o lencinho demaquilante, tá? Pra gente ver o quanto que de base eu ainda tô. Olha isso. Dá pra ver agora todas as minhas manchinhas, né, gente? E aí dá pra ver que o outro lado que tá maquiado ainda tá com muita cobertura. E ganhou, sabe, essa base. Deixa eu tirar daqui. Vocês podem ver o quanto que ela ainda tá cobrindo, ó. Super aprovada, gente, por mim. Eu amei essa base. Oi, gente, eu invadindo meu próprio vídeo para fazer mais um update extra para vocês. Como esse foi um vídeo de primeiras impressões, eu achei importante eu testar um pouco mais a base e trazer as informações, a minha opinião para vocês em relação ao comportamento dessa base, ao que eu achei depois de ter usado ela por mais um tempo. Bom, gente, eu tô testando essa base desde segunda-feira. Foi quando eu fiz toda a gravação desse vídeo pra vocês com as minhas primeiras impressões e eu testei essa base todos os dias. Vocês viram aí nas minhas primeiras impressões que ela transferia demais, que eu tava esperando muita oleosidade, porém, com o decorrer desses dias, eu percebi que ela expeliu menos oleosidade, principalmente depois que eu lavei o cabelo. Porque quando eu não lavo o cabelo todos os dias, e a oleosidade do cabelo, gente, isso é normal, acontece com todo mundo, tende a descer. E lógico que ajudou na exacerbação da oleosidade, porém, ainda assim acredito que é da própria base não segurar a oleosidade. Não acho que ela seja uma base mate de verdade, como ela fala na embalagem. Eu classificaria como uma base semi-mate. Eu senti essa base grudenta nos primeiros 3 dias que eu testei. Eu já estou no meu 5º dia de teste e eu agora, ontem e hoje, eu não senti esse grudento. Acredito que pela quantidade também que foi aplicada, eu acho que essa base é uma base que tem que ser aplicada pouco, e se você quiser pegar uma cobertura muito alta, vai aplicando em camadas. Mas se eu pegar aquela quantidade que eu apliquei no meu primeiro dia, vai ficar grudenta mesmo. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a reduzir a quantidade que eu ia aplicar no rosto. Tô aplicando menos base, uma gotinha já super rende, e ainda assim ela cobre da mesma forma, gente. Eu sou impressionada com a cobertura dessa base. Eu estou amando essa base, estou apaixonada. E agora eu vim com um papelzinho pra fazer o teste da transferência com vocês novamente. São 12h42, eu concluí essa make aqui, era 7h30 da manhã, mais ou menos. E eu vou começar aqui com o nariz, que é a primeira parte, onde mais expele oleosidade e onde mais fica transferindo. E ó, ela é uma base que continua transferindo. Eu acho que pra mim esse é o ponto mais negativo dessa base, ela transfere bastante. Mas no geral, gente, eu amei a performance dessa base. Eu recomendo sim. Aplica pouco, não coloca aquela quantidade que eu mostrei no vídeo, tá, gente? E agora vamos voltar à programação normal desse vídeo. Bom, meninas e meninos, eu vou finalizar esse vídeo assim, metade maquiada, quer dizer, metade maquiada e metade não maquiada. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Tá estranho isso aqui, né? Mas eu já tô indo embora, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar o vídeo positivamente, se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã, hein? Ainda tem vídeo. Tchau!